Olha, hoje é dia de desespero total para Jair e Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque hoje é o depoimento do Queiroz. Foi decidido assim meio que de última hora. Hoje anunciaram, o Queiroz vai depor. E mais do que isso, o Queiroz está pensando em fazer delação premiada e a esposa do Queiroz já está negociando a rendição dela. Ela vai se entregar, provavelmente. Ela já procurou 3 advogados especialistas em delação premiada e ela quer falar tudo que ela sabe e se ela for protegida, o Queiroz também vai falar tudo que ele sabe. E aí é que mora o perigo para Jair e Flávio, porque o Queiroz sabe das ligações deles com as milícias. E aí não estamos mais falando de crime de corrupção, de crime de roubo de dinheiro público que foi a rachadinha, não. Aí a gente está falando de crime pesado, de crime com facções criminosas. Que milícia é isso? É uma facção criminosa. Então a coisa pode ficar muito feia para eles, ainda mais porque quem tem acesso ao Queiroz, as pessoas que trabalham lá no entorno, advogados e tudo mais, dizem que o Queiroz está muito depressivo, que esse ano que ele passou em Atibaia, apesar dele estar feliz nas fotos, era só para as fotos, que ele tomava antidepressivos e que ele é muito instável emocionalmente. E agora, ele na prisão, ele chora todos os dias, ele recusa comer, então ele está com sintomas fortes de depressão e ele pensa muito na família, porque a esposa dele tá para ser presa, inclusive está negociando a rendição, e as filhas dele também são alvos do inquérito, e assim que o Ministério Público apresentar a denúncia, acabou para as filhas dele, para a esposa, para ele, acabou a vida da família Queiroz. É isso. Eles fizeram tudo para os Bolsonaro, lucraram muito com isso, claro, mas quem foi abandonado foi o Queiroz. Então a chance dele falar tudo é muito grande, talvez não hoje, mas nos próximos depoimentos. O depoimento de hoje, ele vai falar sobre a denúncia do Paulo Marinho, que fez uma denúncia de que durante as eleições de 2018, o Queiroz e o Flávio Bolsonaro foram avisados por alguém na Polícia Federal de que havia a operação sobre os dados do COAF. Então o Queiroz vai explicar sobre isso hoje. Talvez ele não fale nada, talvez ele fale, mas com certeza o Queiroz tem alguma coisa para falar. Então fica a expectativa e o pânico dos Bolsonaro. E o Bolsonaro está tentando costurar um acordo com o Centrão para que o Flávio Bolsonaro seja salvo de perder o mandato. Ele não pode salvar o Flávio de uma eventual prisão, mas de perder o mandato ele pode. Eu vou falar mais sobre essa tentativa de acordo e como a chance de dar errado é muito, mas é muito grande. Mas antes, um segundinho, você quer ajudar a acabar com esse governo? Um segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Por quê? Vamos usar o algoritmo do YouTube ao nosso favor. Quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube, que é o robozinho, o sistema do YouTube, ele entende que esse vídeo está bombando, porque as pessoas estão se inscrevendo a partir desse vídeo, e vai começar a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube e como vídeos sugeridos para mais e mais gente, para milhares de pessoas. Assim, mais gente entra, mais gente se inscreve, vai virando uma bola de neve e a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Porque os bolsonaristas, a gente sabe, eles mentem o dia inteiro, eles bombardeiam as pessoas com fake news 24 horas por dia. Então é um segundinho e é de graça. Se inscreve no canal. Tem uma coisa também, para quem quer fazer alguma pergunta para mim, eu criei uma hashtag Thiago Responde. Vai no Twitter, vai no meu Twitter, pode ser, Thiago Resiste ao meu Twitter, tá o link no primeiro comentário. Se você quiser fazer qualquer pergunta para mim, pode ser sobre política, vida pessoal, qualquer coisa. Faz a pergunta e coloca a hashtag Thiago Responde. No sábado, no domingo, eu vou fazer um vídeo publicar respondendo perguntas. E aí toda semana eu vou responder as perguntas. Pode perguntar o que quiser, eu vou e respondo. Então, vai no Twitter. O link do meu Twitter tá no primeiro comentário. Agora vamos falar sobre o que o Bolsonaro está tentando e as chances de dar errado, que são muito, mas muito grandes. O Bolsonaro está tentando construir um acordão com o Centrão para livrar o Flávio. O Bolsonaro já conseguiu votos, ele tem cerca de 210 votos no Congresso Bolsonaro, que é o suficiente para salvá-lo do impeachment. Ele precisa de 171, exatamente o número dele, 171 para se salvar do impeachment. Ele tem uns 30 a mais, só que tem uma coisa, o Bolsonaro conseguiu esses votos na base da compra de votos, ele está dando cargos para o Centrão. Muita gente não entende o que quer dizer dar cargos para o Centrão. Imagina, sabe o esquema da rachadinha, em que o Flávio Bolsonaro, cada deputado tem mais ou menos 100, 105, 110 mil reais por mês de verba para contratar assessores. O Flávio Bolsonaro contratava assessores e falava, você não vai precisar vir trabalhar,
eu vou te contratar ganhando 10 mil por mês, 1.000 fica para você e 9 mil você me dá. Você vai ganhar R$ 1.000 por mês sem fazer nada, não precisa vir trabalhar. É assim, era o esquema da rachadinha, alguns depositavam mais, outros uma porcentagem menor do salário, ok. Agora imagina esses políticos corruptos do Centrão, e vários deles fazem isso, vários. Se fizer um pente fino nisso, acaba o Congresso Nacional. Essa é a verdade. Agora imagina que esse político, o Bolsonaro fala para um político corrupto, eu tenho cargos aqui em estatal ou em órgão governamental, tipo FUNAI, Petrobras, banco, qualquer coisa assim, fala, eu tenho um cargo aqui, o salário é 50 mil por mês, e esse cargo controla uma verba de 100 milhões por ano. Você tem algum amigo para colocar aqui nesse cargo? Agora imagina, se com assessores, com esse dinheiro que é ligado ao gabinete do deputado, ele já faz a rachadinha, imagina com os cargos. Aí, salário de 50 mil por mês, o deputado vai falar para um melhor amigo dele, para um aliado dele, fala, você fica com 15, eu fico com 35 e a gente divide esse dinheiro. E essa verba aí de 10 milhões, vamos roubar tudo que der para roubar, vamos enfiar a mão. E o Bolsonaro já deu mais de 80 bilhões em verbas para o Centrão, quer dizer, eles estão em cargos, em vários ministérios, em várias estatais, em vários órgãos públicos em que eles controlam anualmente mais de 80 bilhões em verbas. Aí eu não estou nem falando dos salários milionários que eles estão ganhando e que eles também estão dividindo com os seus padrinhos políticos. Os aliados de deputados corruptos, e aí são corruptos mesmo, estão ganhando toda essa grana. Isso o Bolsonaro está fazendo para tentar se salvar. Mas eu já falei aqui, eu sempre repito, o Centrão vende até a mãe, mas não entrega. Na hora H, o Centrão trai. A Dilma tentou algum acordo com o Centrão e não conseguiu. A Dilma também tentou fazer reuniões com o Centrão, não conseguiu, porque quando está vindo uma onda forte, não adianta, não adianta. Quem tiver na água vai se afogar. E o Centrão, na hora que chega a onda, o Centrão pula da água e deixa o Bolsonaro lá sozinho para se afogar. É isso que vai acontecer. O que acontece esse fim de semana, organizaram um jantar para o Flávio Bolsonaro. Tava lá o Rodrigo Maia que nas últimas 2 semanas ele virou o Rodrigo Maia sincerão, Rodrigo Maia debochado, sei lá. Ele tá sempre debochando do Bolsonaro e criticando do Bolsonaro. Ele inventou uma cara nova. Em tantos anos que eu acompanho política, eu nunca vi o Rodrigo Maia fazer essas caras. Ele faz uma cara assim, Eu não sei nem imitar a cara dele. Mas o Rodrigo Maia fala, quando ele falava do Weintraub, do novo ministro da Educação, ele sempre faz careta, tá debochado e tudo mais. O Rodrigo Maia foi nesse encontro. Ele é um dos líderes do Centrão, ele tem que ir, porque por mais que ele não queira apoiar o Flávio Bolsonaro em nada, ele sabe que os aliados dele estão ali. E ele não pode deixar os aliados dele pularem para o lado bolsonarista, porque tem uma certa disputa entre o Rodrigo Maia e os bolsonaristas no Congresso Nacional. Quem também estava lá era o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Esse já é mais ligado ao Bolsonaro, sempre foi. E o Davi Alcolumbre, ele participa de tudo quanto é evento, por quê? Porque ele quer uma mudança na lei para que ele possa se reeleger presidente do Senado. Olha só, o Renan Calheiros foi presidente do Senado trocentas vezes, mas ele sempre respeitou a lei. Com todo o poder que ele tinha, ele sempre respeitou a lei, que não se pode ser presidente do Senado algumas vezes consecutivas. Você é presidente por 2 anos, depois não pode mais. Indica um aliado, dali 2 anos você pode voltar. O Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, eles não querem. Ele chegou no momento... O ataque às instituições foi tão grande durante o governo Dilma para dar o golpe, para prender o Lula, para impedir que o PT voltasse ao poder, que eles se sentem acima da lei. Eles falam, não, a gente não está acima da lei, mas a gente pode mudar a lei. Nós somos o Congresso, vamos falar com o STF, vamos falar com o Bolsonaro, vamos combinar todo mundo aqui para ver se o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre conseguem se manter em 2021, consegue se manter na presidência das casas, do Senado e da Câmara. E por isso que eles fazem essas reuniões com o Centrão e tudo mais. Agora imagina, o Bolsonaro, eu não sei se o Bolsonaro sabe disso, mas a partir do momento em que o Rodrigo Maia conseguiu o que quer, e o Davi Alcolumbre conseguiu o que quer, eles não precisam mais ficar de sorrisinho indo em jantar para bandido miliciano. Não precisam mais. Eles sabem que isso queima a imagem deles, mas queima muito, muito. É só ver que todo mundo que estava colado na Aécio Neves, esse pessoal não conseguiu se reeleger em 2018. O que você acha que vai acontecer em 2022 com esse pessoal que está colado no Bolsonaro e as investigações avançando? Vai vir mais coisa contra eles. Eles vão se descolar do Bolsonaro assim que for necessário. O Maia já está descolado, eu tenho certeza. Ele vai nesse tipo de evento muito mais para ver o que está acontecendo do que para apoiar. O Davi Alcolumbre não, ele sempre foi um pouquinho mais
amigo do Bolsonaro. Então Bolsonaro tenta isso porque ele fazendo essa reunião, foram vários senadores do Centrão, ele consegue salvar o mandato do Flávio Bolsonaro em uma eventual votação de cassação de mandato. Só que não adianta para salvá-lo da prisão, porque assim que o STF reverter a decisão da segunda instância que paralisou a investigação sobre o Flávio, a investigação sobre o Queiroz continua. Assim que o STF reverter a decisão, o juiz de primeira instância vai ter respaldo para decretar a prisão do Flávio Bolsonaro. Aí não tem nada que o Bolsonaro possa fazer sobre isso. Não tem nada que ele possa fazer. Aí é que mora o pânico do Bolsonaro. Mais do que isso, o Queiroz, querendo salvar a família, pode delatar. Mais do que isso, e aí tem o caso Wassef. O Wassef está revoltado com o Bolsonaro. O Wassef já falou que quando ele entra no modo de guerra dele, ele vira o diabo. Eu nunca vi uma pessoa ter um botãozinho aqui, ele, puf, modo de guerra, agora eu sou o diabo. Aí depois acaba a guerra, pera, voltei ao normal. O Wassef, ele é descontrolado. Os repórteres até da Veja que foram entrevistá-lo falaram que ele é completamente descontrolado, é um cara desnorteado e ele está extremamente irritado com a advogada do Jair Bolsonaro, que é a Karina Cufa, não lembro se é Karina o nome dela, é a Cufa. O que acontece? Ela tem algum esquema com o Bolsonaro, que aí eu não sei se é legal ou não sou eu quem investigo. Ela ganhava 40 mil por mês do PSL, dinheiro público, dinheiro do fundo partidário do PSL, pagava os honorários dela. O PSL também ficou devendo um dinheirão para ela, inclusive na época em que o Jair Bolsonaro saiu do PSL, teve essa briga, o presidente do PSL, que é o Bivar, ele expôs tudo. O Bolsonaro pagava a advogada dele com dinheiro público do partido. Isso não pode acontecer, não pode. Mais do que isso, ela também é advogada do Aliança pelo Brasil. E ela ganha muita grana dos Bolsonaro, ela é advogada do Bolsonaro em tudo. Ela emitiu uma nota dizendo que o Wassef não era advogado de Jair Bolsonaro e nunca foi. Só que o próprio Jair Bolsonaro, isso foi logo que o Queiroz foi preso, só que o próprio Jair Bolsonaro tinha dito que o Wassef era. E o Wassef, ele adora, é uma coisa que ele adora da pessoa dele, ostentar que é amigo do Bolsonaro, falar que foi ele quem deu a ideia do Bolsonaro ser presidente, e em eventos, inclusive um dia antes da prisão do Queiroz, o Wassef estava num evento que era a posse de um ministro, e aí todo mundo disse, ele não foi convidado, ele ia lá porque ele sabia que ele jamais seria barrado, porque ele é amigo do presidente, ele diz que é da família, inclusive ele fala, o Bolsonaro sou eu, bateu em mim e atingiu o Bolsonaro. Quer dizer, tem um cara desse, completamente desequilibrado, que tá mandando indiretas pro Bolsonaro, uma atrás da outra, e falou pro Bolsonaro que ele não pode esquecer dos aliados antigos, quer dizer, tá mandando indireto uma atrás da outra, e o cara é uma bomba relógio, outro que tá para ser preso. Aí, imagina, o Queiroz, depressivo na cadeia, querendo proteger a família, preso de um lado, o Wassef para ser preso, um cara que é uma bomba relógio completamente explosivo do outro. Tem o outro advogado do Flávio Bolsonaro, que é o Gustavo Boto, que é o elo entre o Wassef, o Queiroz e o miliciano Adriano da Nóbrega, passa por esse outro advogado do Flávio Bolsonaro, porque foi ele quem levou a mulher do Queiroz para se encontrar com familiares do miliciano, que já foi morto, o Adriano da Nóbrega. Isso lá em dezembro, quer dizer, quando ele ainda era foragido, então tem um advogado, e aí o advogado, com ofício, defendeu o Flávio em processos, ele se encontrando com parentes de uma pessoa que está foragida para organizar a tal da fuga do Queiroz. Olha só o tamanho da encrenca. Aí o Queiroz sabe de tudo isso. O Queiroz, a primeira vez que o Queiroz vai depor é hoje. E ele não vai depor numa situação boa, não é que ele vai depor, ele pode ficar calado, depois ele volta para casa feliz. Não, ele vai depor, depois ele volta para prisão. E ele não sabe quanto tempo ele vai ficar preso. Foi decretada a prisão preventiva dele, não tem data para sair. E é o que acontece quando o cara está preso, sem perspectiva nenhuma, a chance dele delatar aumenta a cada dia. A cada dia a chance do Queiroz resolver, quer saber, eu vou falar tudo. É muito. Cada dia aumenta muito. Mais do que isso, a mulher dele, procurando advogados que sabem de delação premiada, eles estão sendo instruídos no seguinte quesito. Eu falando tudo que eu sei, o que eu posso negociar para não ficar tanto tempo preso ou para conseguir prisão domiciliar, enfim, para não ficar atrás das grades. Prisão domiciliar esse pessoal até aceita, mas ficar preso mesmo, eles não querem. O que a gente pode conseguir para não prender as filhas? Eles estão vendo tudo com os advogados para ver quando e como eles vão negociar uma delação premiada. O que diz é que já tem negociações da delação premiada do Queiroz. O que está barrando a negociação é que essa é a pior parte, é aí que o Flávio Bolsonaro não dorme, é que os investigadores já sabem de tudo e eles consideram meio inútil a palavra do Queiroz. Queiroz, o que você fala aí,
E a gente já tem aqui as provas de tudo que você fala. Ou você traz um fato novo com provas, ou não adianta. Porque, pelo que parece, eles já sabem de tudo, das ligações com a milícia, como a milícia conseguia dinheiro, como esse dinheiro era lavado pelas milícias, como esse dinheiro chegava no Flávio, como ele lavava, quem eram todos, e aí muitos deles não são famosos, mas já tem nomes, provas, tudo, quem eram todos os membros dessa quadrilha. Então, a coisa tá difícil para o Flávio, mas muito, muito difícil. O Flávio ganhou um alento de que a investigação tá paralisada desde terça, quarta-feira da semana passada e vai ficar umas 2, 3 semanas sem que possam apresentar denúncia contra ele ou um pedido de prisão. Mas o Queiroz não tinha foro privilegiado. O Flávio alegou que tinha foro. O Queiroz é um cidadão comum, a esposa do Queiroz é uma cidadã comum, o advogado do Flávio, o Vassef, eles todos são cidadãos comuns, nenhum deles era parlamentar, nenhum deles pode tentar essa desculpa de eu tinha foro para tentar paralisar a investigação. Não. Com eles não dá. E aí é o problema, porque eles delatando, aí não adianta. A onda que está vindo contra o Flávio é muito, muito grande. Você quer ajudar a gente para que eles se afoguem? Dá um empurrão final? 1 segundo. Se inscreve no canal e se não curtiu o vídeo até agora, curte o vídeo e vamos para cima deles. Eles estão baleando, a gente tem que dar um empurrão final. É 1 segundinho. Falou.